sinais clínicos de mau prognóstico. Pode cair para a prova também e até para a vida para a gente entender. Então, a gente sabe que meninos são mais frequentes. Então, quando acontece em meninas, normalmente acontece mais cedo. As meninas acontecem mais cedo. Isso também pode ser uma questão de prova. Porém, acontecer tardiamente e em meninas são fatores de mau prognóstico. Quais outros fatores de mau prognóstico clínico que você lembraria? Os clássicos assim que caem na prova, né, são o sinal de Gage, né, que é aquela reabsorção lateral, né, da metáfise próximo da placa de crescimento, calcificações laterais, horizontalização da fise e extrusão da cabeça. Né? Esses daí são os mais clássicos e mais fáceis de serem identificados, né, como fatores de mau prognóstico. E como é que você entende? Eu acho legal, assim, o Dr. Amâncio tem um raciocínio em cima dessas... Cara, é muito legal isso. Eu quase ia falar Pode falar. Não, eu ia falar, mudei, mas eu quero que você fale. Agora eu não sei se eu vou saber explicar, mas não, na verdade, o que ele explica é que, na verdade, são todos sinais da extrusão da cabeça. Perfeito, né? É isso mesmo. De extrusão da cabeça e de uma tentativa alucinada de ter uma reperfusão, às vezes. Então... por exemplo, os cistos metafisários. Cistos metafisários é outro sinal, entendeu? Exato. Cisto metafisário é um sinal de que está tentando cruzar vaso ali. Às vezes o vaso não consegue cruzar, então faz aquele cisto ali. O cisto, ele é do vaso ou ele é da deposição de gordura? Não, o cisto é reabsorção. Reabsorção mesmo. Que está acontecendo. Quando você está na fase de fragmentação, você já está tendo revascularização. Então, boa. Fases de Waldenstrom. Essa é boa. tem imagem, né? Bacana, vocês botaram aí as imagens, né? Esse artigo do Ben Joseph, né, de 2003, isso não cai na prova, tá? Quem está vendo aí que vai fazer TEOT, você não precisa saber classificar em estágio 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, que é a classificação de Waldenstrom modificada. Você tem que saber estágio 1, 2 e 3. Estágio 1, estágio de necrose, 2, fragmentação, 3, reossificação. Cada um desses estágios geralmente gira em torno aí de tempo de duração, os 2 primeiros entre 6 a 9 meses. O estágio 3 pode durar até um pouco mais, até 12, 24 meses, né? A reossificação às vezes ela é um pouco demorada. Isso é bem interessante. O esquema mostra aí cabeças em estágio de necrose, né? Nessas imagens, o que você percebe? Que basicamente a cabeça está mais radiopaca em relação ao colo, que está um pouco mais translúcido. Se você tiver uma imagem da bacia, né, igual a gente falou que é necessário solicitar, geralmente você vai ver que a cabeça está bem mais branca do que a cabeça femoral do outro lado. Tá? E aí o estágio de necrose ele é o mais difícil de ser identificado. Antes dos 6 anos de idade, eles tendem a ter um fator prognóstico melhor. Não são todos, tá? Tem vários pacientes que eu acompanho que têm resultados péssimos, tiveram resultados péssimos, ou chegaram em estágios tardios para mim, com 4 anos de idade, com resultado muito ruim. Tá? Mas, via de regra, pelos estudos que já foram publicados até o momento, os pacientes que iniciam doença antes dos 6 anos de idade, eles vão ter um prognóstico melhor. Aqueles entre 6 e 11 anos, o prognóstico ele vai variar, mas basicamente quanto mais velha a criança, o prognóstico ele tende a ser pior. E, geralmente essa faixa etária, entre 6 a 11 anos, são os pacientes que a gente opera. Acima de 11 anos, são pacientes que a gente tende a operar menos e a gente está testando aí, inclusive o IPSG testando alguns outros métodos de terapia, como as perfurações múltiplas transfisárias, né? Mas quando você vai pensar em prognóstico, você tende basicamente a operar menos os pacientes abaixo dos 6 anos, a operar mais os pacientes entre 6 a 11 anos